Recessão confirmada ou a armadilha do institucional? Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje o alerta é sério. Os dados mais recentes mostram aí que os Estados Unidos estão recuando mais uma vez na economia. E isso já começou a impactar o mercado de ações americanas com leve queda no dia de hoje, renda fixa voltando a subir, enquanto o Bitcoin se mantém seguro e estável ali nos 93 alto, 94 mil dólares. Então neste vídeo eu vou te mostrar a situação atual do mercado cripto, das altcoins e também do mercado de ações americanos, o que os novos dados dos Estados Unidos estão escondendo de nós e o que fazer no momento atual se uma recessão econômica realmente acontecer. Então já deixa aquele like na confiança, se inscreve no canal e ativa o sininho e também já deixa aí nos comentários. Você acha que nós realmente teremos recessão esse ano ou é apenas uma armadilha e uma narrativa do institucional para sardinhas venderem mais barato seus ativos? Então bora começar sem enrolação. Primeiro ponto, o que os dados nos mostraram hoje? Tivemos divulgação de dados importantes, né? E com isso deu uma chacoalhada no mercado. Temos aqui o Bitcoin em uma fase de acumulação, em uma tentativa de rompimento aqui dos 95.600 dólares, né? Que é uma das principais resistências que separa nós de uma alta infinita, basicamente, porque este padrão, onde tem este caixote de acumulação, foi o padrão que precedeu as maiores quedas aqui do Bitcoin das últimas meses, né? E aqui é uma região que ele vai ter bastante dificuldade de romper. Temos que aguardar até domingo para ver se o Bitcoin vai continuar em alta ou se ele vai ter uma semana um pouco mais lateral e ainda subindo, né? Mas mesmo com os dados negativos que eu vou mostrar para vocês que saíram, né? Eu ainda sigo na mesma linha de que abril é o início da alta para continuação de alta em maio e junho, tá? Mas até lá o Bitcoin ele ainda pode ter uma certa dificuldade. Mas olhando aqui para o gráfico semanal, ele está muito bonito, né? Onde ele forma essa barra doji aqui, logo em seguida de vir duas barras aqui de tendência de alta no semanal. Isso daqui costuma antecipar uma continuação do mesmo movimento anterior. Então podemos ver que nesta semana era o início da alta, aqui também, né, ele já estava fazendo um padrão de alta, aqui ele está basicamente fazendo uma acumulação durante essa semana para provavelmente fazer um rompimento em breve aqui dos 95.600. Aí nesse cenário, rapidamente o Bitcoin buscaria aqui os 102 mil dólares por unidade, tá bom? Só que até lá, né, ainda temos dados que vão sair na sexta-feira, pode ter mudança de narrativa até a próxima semana, então a gente tem que aguardar até domingo para a barra fechar exatamente como ela está aqui, ó, uma barra bem pequena de baixa negociação para uma continuação da tendência anterior. Enquanto isso, o S&P 500, ele também está fechando com barra doji, abaixo das médias ainda, ele está buscando a média de curto prazo no momento, mas ele ainda segue abaixo das médias, só que também tende a ter uma continuação de alta, apesar dessa semana ser mais negativa, né? Com essa divulgação gerou um pouco de instabilidade no mercado, mas ele já está recuando, então se fechar assim também vai ser positivo, mas o S&P 500 deve ter um movimento mais fraco por conta das tarifas e por conta dos dados que vimos agora. Já no mercado de altcoins, nós ainda estamos dentro de uma tendência plena de baixa, né? Dentro deste canal de baixa, e nós queremos ver um rompimento deste canal nas próximas semanas, fazendo mais ou menos esse movimento aqui indicado pela seta branca. Então podemos ver que desde dezembro o mercado de altcoins no geral, ele segue uma tendência forte de baixa, né? Fazendo topos e fundos mais baixos do que os anteriores, né? Então isso caracteriza uma tendência de baixa e agora ele está na ponta dessa tendência, né? Podendo fazer um rompimento a qualquer momento. No curto prazo, puxando aqui no gráfico de 4 horas, o mercado de altcoins ele já iniciou uma leve tendência de alta e nós queremos que essa tendência ela continue se mantendo, né? Agora está no principal suporte, se ela perder nos próximos dias até sexta-feira, sábado e domingo, aí nós teremos uma continuação do movimento de baixa das altcoins e vai levar mais tempo para elas iniciarem uma recuperação mais forte. Só que na minha opinião eu acredito que nós estamos muito próximos de ter um rompimento desse canal de baixa para um início de alta das altcoins. Por hora temos poucas altcoins em um padrão de alta, como por exemplo a Solana, que está fazendo já a sua reversão e saiu já do padrão lateral e iniciou um padrão de alta, só que desde o momento que ela perdeu aqui os 147 dólares, ela está apoiada nas médias e precisamos esperar até domingo para ver se ela vai ficar lateral por mais tempo ou se ela vai se manter acima da média de curto prazo, vermelha, e vai voltar a subir já rompendo aqui os 147 dólares. A Sui também é uma altcoin que já saiu do padrão de baixa, né, uma exceção do mercado e entrou já num padrão de alta. Ela também está sofrendo essa correção, temos que esperar mais ou menos até domingo para ver como vai ser o fechamento desta semana, né? Se ela fechar desta maneira aqui, ó, com uma barra pequena, vai ser um ótimo ponto de entrada. Lembrando que o seu último topo está aqui nesta região dos 2,54. Então, se tivermos uma continuação de baixa nessa semana, isso poderia evoluir, né, para a semana que vem numa baixa ainda
com ela, buscando aqui os 2,50, que seria um ótimo ponto de entrada também. Então, se ela fechar assim essa semana no domingo, vai ser já um ótimo ponto de entrada. Se até sexta a gente continuar numa baixa aqui no mercado, né, vier dados piores na sexta-feira e o mercado derreter um pouco, aí o melhor ponto de entrada está aqui em 2,54 mais ou menos. Virtual também estava tentando fazer um rompimento do seu canal de baixa, mesmo com essa alta que ela entregou de 100%, ela ainda está em um padrão mais arriscado, um padrão um pouco mais perigoso, né? Mesmo tentando fazer uma reversão, entregando 100% de alta em 7 dias, ela ainda segue num padrão perigoso e um padrão de baixa, né? Diferente da SUI. Então, se você tem dinheiro, caixa e está segurando, eu aguardaria pelo menos até domingo para ver a definição do mercado, tá bom? Agora é melhor não fazer absolutamente nada. Isso porque os dados que saíram agora, né? Primeiro da confiança do consumidor, ele já veio caindo. Então, temos aqui a projeção, que era de 87,7 e o atual veio em 86, ou seja, abaixo do esperado. Isso foi ruim para o mercado. Ofertas de emprego diminuindo também. Isso também mostra uma desaceleração no mercado de trabalho. O projetado era 7,4 milhões de vagas, veio em 7,1 milhões, ou seja, diminuíram as vagas de trabalho. E isso tem muita relação com as tarifas. Outro dado que foi o mais importante de hoje e que sim gerou um baque maior nos mercados foi o PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre. A projeção estava em 0,2% em crescimento e o atual, né, o divulgado, veio em menos 0,3%, ou seja, o PIB recuou nos Estados Unidos. Isso não acontecia há meses, né? Da última vez que aconteceu foi num bear market. Esse foi um dos piores dados de hoje, mas teve um ainda pior que pode mudar o cenário dessa alta dos 3 meses para um cenário de baixa. Por isso eu recomendo que você fique até o final para você estar preparado para isso daí também. Então essa queda no PIB do primeiro trimestre de 2025, da última vez que a gente teve uma queda também foi lá em 2022, onde foi o início do bear market. Então esse foi um dos piores anos possíveis para estar em ativos voláteis. Quem estava em renda fixa e aproveitou o final de 2022 e início de 2023 para comprar fez uma das melhores compras da vida. Então agora, mais uma vez, tivemos um PIB negativo. Isso é ruim para o mercado. Vai na direção da narrativa de desaceleração econômica, de enfraquecimento da economia americana, e se a inflação continuar alta, isso também é um problema, tá? O maior destaque para essa queda no PIB dos Estados Unidos foi isso daqui, ó, que são relacionados a exportações e as importações. Neste caso aqui, as exportações caíram drasticamente do país e as importações elas aumentaram. Isso foi extremamente negativo para o PIB, né? E isso trouxe essa queda. Os outros componentes aqui do PIB, ó, seguem estáveis e absolutamente normais, né? Inclusive alguns aqui até tendo uma leve alta, né? Como, por exemplo, os investimentos não residenciais, investimentos em inventário. Então, todos esses aqui tiveram uma leve alta, mas drasticamente temos queda aqui nas exportações. E essa, meus amigos, é uma das consequências das tarifas do Trump. Se não melhorar o cenário de tarifas, né, nós podemos ter uma evolução para esse PIB negativo nesse segundo trimestre. Aí sim nós teríamos um mercado completamente diferente. Não seria um mercado de alta, provavelmente teríamos um mercado mais lateral e o mercado de ações americanos poderia ter mais quedas ainda. Outro problema que as tarifas estão gerando aqui para os dados econômicos é a relação da inflação, que indica estar retornando mais uma vez. Dentro deste dado aqui sobre a inflação do PIB, né, que basicamente o PIB tenta medir o crescimento econômico do país, se ele está aumentando, né, gerando mais riqueza ou não, ou se está estagnado, ou se está caindo essa geração de riqueza. Só que muitas vezes o PIB ele pode ser influenciado pela inflação. Então, às vezes, o crescimento de riqueza real foi de 1% do país, mas lá o dado está 2%. Né? Esse 1% a mais pode ter sido uma inflação que ocorreu naquele período daquele país. Né? Aí não é necessariamente uma geração de mais riqueza, foi só uma inflação, um aumento dos preços que distorceu o PIB. E esse é um dado que é mensurável. Então, dá para ver que nós estamos tendo uma volta nesta inflação no PIB também. Ou seja, se o PIB já veio em menos 0,3%, o PIB real, na verdade, ele está um pouco mais negativo do que isso. Porque a inflação, repare neste ponto aqui, ó, voltou a subir forte, né? E isso seria bem ruim, porque nós voltamos ao mesmo patamar lá de agosto de 2023. Então aqui o cenário de inflação era extremamente negativo, onde o Bitcoin fez essa grande correção, mas depois o cenário melhorou e aí sim nós vimos toda essa recuperação e essa alta aqui. Então agora, no curto prazo, não tenha medo, não tome decisões com base em medo e nem tome decisões com base em notícias super sensacionalistas, tá? Se você já está posicionado, só espere um pouco, porque muitas vezes esse período de turbulência, ele é passageiro, né? Então, se você tomar a decisão hoje, quando os dados são ruins, provavelmente você estará tomando uma decisão equivocada. Outra coisa que aconteceu com esses dados ruins sobre o PIB é que o juros de 10 anos, ele voltou a subir
levemente, né? Então ele estava caindo aqui, ó, voltando a cair e agora ele disparou mais uma vez. Isso mostra a perda na confiança dos Estados Unidos, que as pessoas e os investidores estão vendendo títulos americanos com medo da inflação. Porque para investir nos títulos, eles precisam comprar dólar. E se o dólar está muito inflacionário, né? Se o dólar está desvalorizando muito rápido, o rendimento dos títulos não está compensando a inflação do país, né? Então esse é um dos motivos para ter essa disparada, ou seja, as pessoas estão vendendo títulos de 10 anos, então fugindo dos Estados Unidos. Outro dado que mostra que a confiança dos americanos, no caso, está caindo, é este daqui, ó, onde temos a situação atual, real, e nós temos a expectativa atual. E mais uma vez, né, mesmo com a situação atual sendo positiva, né, nós estamos em bons indicadores com relação a isso, a expectativa futura dos americanos já está extremamente negativa. Estamos neste ponto aqui, que foi o mesmo ponto das últimas crises, né? Estamos até um pouco abaixo da crise lá de 2020, né? Da pandemia. Então isso daqui realmente mostra que a confiança do americano está lá embaixo. E outras vezes, né, que a gente chegou nesse mesmo patamar foi lá em 2011 e 2012 e 2008 e 2009, que foi mais uma vez período de crise, né? Na próxima reunião, que vai ser no dia 7 de maio, sobre corte de juros, ainda não temos nenhuma expectativa do mercado de ter corte de juros, não mudou muita coisa aqui. Já estava com essa expectativa baixa e ele continua assim. A maior parte do mercado acredita numa manutenção dos juros. Vai ser importante ver o que o Fed vai falar mais uma vez, o que o Jeremy Powell vai falar nessa reunião. Ainda assim, segue como maior expectativa um corte lá no meio do ano, né? 60% do mercado acredita num corte de pelo menos 0,25% lá no dia 18 de junho. Então, aqui que estão as expectativas do mercado. A gente não pode ter uma alteração na expectativa, senão podemos enfrentar um período mais longo de lateralidade, com correções e pequenas altas, mas que no final a gente continua numa lateralidade igual foi 2024. Com esses dados que saíram, agora o Fed ele fica ainda mais encurralado, porque pode ser que o pior está ficando ainda pior. Porque antes, no caso, o grande dilema do Fed era o seguinte, né? Vamos ter recessão no país com uma inflação controlada, ou seja, nesse cenário ele manteria os juros altos por mais tempo e não cortaria os juros para que a inflação fique controlada, mas aconteça recessão e ele não tá nem aí, né? Tem desaceleração econômica, aumenta desemprego e aí entra em recessão. Ou não temos recessão, ou seja, ele corta juros, estimula a economia, mas a inflação ela segue alta. Então, a gente vai encaminhar para um desses dois cenários com a decisão final do Fed. Mas, por enquanto, como ele não tomou nenhuma decisão, esses dados mostram que a economia americana está caminhando a passos lentos para o pior cenário possível. É aquele cenário de inflação alta e um cenário de desaceleração econômica, né? O PIB já mostrou isso, mas a gente tem essa divergência do PIB aí por conta das tarifas do Trump, que sim influenciaram no PIB e também influenciaram na inflação. Então, pegando até a informação do nosso grupo dos alunos da RCC, do nosso economista lá, o Lucas, ele falou o seguinte, ó, o PIB dos Estados Unidos caiu 0,3% no primeiro trimestre de 2025 e o principal vilão foi o setor externo. As exportações líquidas puxaram o crescimento para baixo, sinalizando que os Estados Unidos estão importando muito mais do que exportando. Isso conta de forma negativa ao PIB. Por isso, muitas empresas provavelmente anteciparam suas importações para fugir do aumento de custo que estavam por vir por conta das tarifas. Então, a gente tem um setor externo aí que influenciou nesse resultado. Por isso que eu falei, não tome uma decisão precipitada, porque se tivermos qualquer mudança na questão das tarifas nos próximos 3 meses, o mercado já reagiria positivamente, né? Porque, mais uma vez, deixaria de impactar essa questão de antecipação de importação e aí a gente teria um cenário muito mais positivo. O que vale a pena é o seguinte, né? Para você tomar uma decisão de fato na carteira. Esperar até sexta-feira que será divulgado os dados, e na minha visão, né, na visão do economista, o dado mais importante da semana é Payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos, porque esse relatório mostra quantos postos de trabalho foram criados no país, fora do setor agrícola, além de dados sobre o desemprego e os salários, que é um dos principais termômetros da saúde econômica dos Estados Unidos, especialmente quando o risco de recessão está no radar. Então, por isso que é bem importante acompanhar os dados de sexta. Como já comentei antes, quando o Fed precisa cortar os juros para reacender a economia, isso normalmente não é um sinal de otimismo, e sim um alerta de que algo está enfraquecendo o mercado. Então, como na próxima reunião o Fed provavelmente não vai fazer nenhum corte de emergência, isso é um bom sinal. Pode parecer contraintuitivo, porque a gente sempre fala, né, queremos ver o Fed cortando juros para ter impressão monetária para os ativos subirem. Mas nesse caso, se ele cortar os juros para resgatar a economia, aí seria um cenário bem ruim, né?
Um cenário que algo está acontecendo e eles estão correndo de última hora para tentar resgatar a economia. Mas se ele não cortar juros agora e cortar em junho, nós temos o cenário mais bullish possível, mesmo com esses dados negativos. Então temos que ficar de olho na sexta, 9h30 da manhã, horário de Brasília, nós temos a divulgação principalmente do relatório de emprego do payroll. A gente precisa saber como que vai vir esse relatório. A expectativa do mercado é 129 mil, ou seja, já é abaixo do que a última divulgação, né, que foi 228 mil. A taxa de desemprego dos Estados Unidos também é um dado bem importante, né? A expectativa é se manter em 4,2%. Se isso daqui voltar a subir muito forte, muito rápido, também seria um sinal ruim de desaceleração da economia. Se vier 4,4% seria bem ruim, tá, para o mercado. E aí a gente pode ter um cenário de uma nova correção no mercado para ele ficar mais lateral e vai levar mais tempo para a gente ter uma alta realmente mais forte. No caso do próprio Bitcoin, ele pode recuar até 87.900, que tudo estaria dentro do padrão, tudo estaria dentro do normal, tá? O principal suporte do Bitcoin está aqui, ó, na região dos 86.500. Então, um recuo até as médias ou até este suporte estaria tudo normal, tá? Não seria motivo de pânico, de venda ou de bear market. Se ele fizer um padrão assim, para depois retomar a alta, né, e romper de fato os 96 mil dólares. Temos que esperar como que vai ser o fechamento também na análise gráfica e esperar os dados de sexta-feira, antes de tomar qualquer decisão. Agora, o que fazer nesse momento? Basicamente, o nosso plano continua 3 meses de alta, né? A alta começando em abril, como realmente começou. Isso fica muito claro no gráfico mensal, né? Olha o tamanho da barra verde aqui de abril. Com continuação, né, em maio e junho, pode ser mais lateral ou já pode ser uma alta mais explosiva a partir da virada do mês. Aguardar por oportunidades nas próximas 2 semanas, porque sim, a gente pode ter oportunidades de entrada, principalmente em altcoins, né, em regiões de sobrevenda, talvez no Bitcoin, se ele recuar um pouco mais para 87 mil, também seria um bom ponto de entrada. Então precisamos estar atentos para isso entre sexta e domingo. Então, caso tudo isso se confirme até domingo, podemos ter um prazo aí maior de exposição de curto prazo nas altcoins, né, no Bitcoin e nas altcoins. Agora aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você continuar atualizado e comenta aqui que é muito importante. Você realmente acha que nós vamos ter recessão ou é só mais uma narrativa e uma manipulação do mercado? Seria uma armadilha do institucional essa narrativa para varejo? Comenta aí que eu quero saber. Agora eu não me despeço de você porque eu te espero nesse próximo vídeo sobre as altcoins.